Prezados alunos, vamos dar início à nossa aula sobre agitação e mistura em bioprocessos, cujo objetivo dessa aula é relembrarmos alguns conceitos que vocês já devem ter adquirido na disciplina de Operações Unitárias 1, vermos qual é a finalidade para um bioprocesso, relembrarmos ou até aprendermos quais são os dispositivos que tem no nosso reator que estão interligados com a agitação e mistura, e vermos alguns cálculos, relembrar aí de alguns números adimensionais. E antes de começarmos o conteúdo, eu gostaria de citar para vocês 3 pontos importantes, em que nos bioreatores as propriedades dos fluidos vão afetar as exigências energéticas e efetividade da mistura. Então, é importante nós conhecermos que tipo de fluidos nós temos. E em bioprocessos, como nós vamos ter os sólidos suspensos, que são as células ou agregados de células, nós vamos ter mais de uma fase presente e um comportamento de fluido não newtoniano. No entanto, nós estudamos essa parte começando pelo comportamento de um fluido newtoniano e vamos usar fatores de correção para tratar então o fluido como não newtoniano. E em algumas situações nós podemos considerar que ele tem um comportamento newtoniano. Isso vai depender muito do tipo de células e da viscosidade que nós vamos ter lá no meio. E para relembrar vocês, falamos aí em fluido, que o fluido é uma substância que escoa continuamente quando sujeita a uma força de cisalhamento. Os fluidos, então, nós temos os gases ou líquidos. Essa parte também de agitação e mistura, ela é importante quando também nós vamos pensar num escalonamento da produção. Então, quando for nas nossas próximas aulas, quando nós chegarmos nessa parte, vocês vão verificar que a parte de agitação e mistura vai ser um dos parâmetros que nós podemos utilizar para escalonamento de bioprocessos. E agora vamos ver 2 conceitos que estão interligados com o título da nossa aula, que é agitação e mistura. Primeiro, nós vamos ver do verbo agitar, significa movimentar o fluido, transmitir potência ao líquido, e aí nós estamos trabalhando com a grandeza que é energia por tempo. E mistura já é a operação física que reduz a não uniformidade no fluido, eliminando gradientes de concentração, temperatura e outras propriedades. Então, esses 2 termos aí, que dá no termo da nossa aula de agitação e mistura, qual vai ser o objetivo, então, num bioprocesso? Então, as operações que estão ligadas com agitação e mistura, eles vão ser responsáveis por aumentar a homogeneidade de soluções no meio fluido, em que as células estão dispersas, e aí com isso manter os sólidos em suspensão, e vinculado a esses 2 objetivos, eles são responsáveis por mitigar gradientes de concentração, temperatura e de outras propriedades. Então, assim, torna mais eficiente o transporte de massa e energia. E um sistema misturado, a definição é como se eu tivesse uma distribuição randômica homogênea das propriedades do sistema. Então, os efeitos que estão envolvidos, que alcançamos com essa movimentação de material em diferentes pontos do meio líquido, que são promovidos por dispositivos, por exemplo, mecânicos, mas nem sempre são mecânicos, nós vamos ter a garantia de ter uma mistura de componentes solúveis no meio, que aí podemos citar, por exemplo, o que utilizamos como substrato, como fonte de carbono, que é os açúcares, por exemplo,
Nós vamos ter a dispersão de gases no meio líquido, e aí tentando formar pequenas bolhas, e assim aumenta a área superficial, então vai ter o melhor contato, né, das células com esse oxigênio ou de outras partículas que são necessárias para reagir com oxigênio. Vamos ter suspensão de partículas sólidas, que no nosso exemplo são as células ou agregado de células. Quando também necessário, nós vamos dispersar líquidos immiscíveis, formando emulsões, ou, né, vamos ter suspensão de pequenas gotas e ajudar também na questão de transferência de calor. Então, tá aí todos os fenômenos e o que envolve aí, que é benéfico, né? E uma mistura inadequada pode implicar em limitações das células, né, ao acesso de todos os nutrientes, o substrato, as fontes de nitrogênio, fonte de carbono, vitamina, certo? E, inclusive também o oxigênio, quando eu tenho um cultivo aeróbico. Então, nós temos que ter cuidado se nós estamos propiciando a agitação e mistura adequada durante o processo. Aqui, né, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês também alguns problemas que podem ocorrer, né, com uma agitação excessiva. Então, como tem todos esses pontos positivos que favorecem, então eu vou aumentar bastante a agitação. Aí nós vamos ter que ter cuidado, porque pode começar a ocorrer uma formação de muita espuma, que é o que está sendo mostrado nessa foto, e também nessa. E com essa formação de espuma, acaba que tem arraste de células ou de algum nutriente que também não é totalmente solúvel no meio. Então, aqui tem, para vocês darem uma verificada, que quando a gente retira uma maior quantidade do líquido, nós ficamos com essa quantidade aqui bem alta de células com nutrientes, né? Não posso afirmar que é só células, sem fazer uma análise mais precisa, mas nós temos esse arraste. Então, a gente diminui a quantidade de células que vai estar em contato com o substrato, né? Com a fonte de carbono, fonte de nitrogênio, os micronutrientes, e assim nós vamos ter uma menor produção do produto de interesse. Bem como se o arraste for de algum nutriente necessário, também pode ter esse impacto. Então, nós temos que avaliar qual seria o melhor grau, né, de agitação para esse processo. E, principalmente quando nós estamos produzindo substâncias tensoativas, é que ocorre mais formação de espuma. Então, muitas vezes é necessário até a gente fazer um sistema de recolhimento dessa espuma, porque às vezes até a espuma arrasta o próprio produto. Então, uma experiência pessoal, né, em que eu realizei durante o mestrado, em que nós avaliamos a produção de um biosurfactante utilizando Bacillus subtilis, né, que no caso desse biosurfactante era a sulfactina. Durante o cultivo havia a formação de muita espuma que acabava saindo pelas válvulas de alívio do bioreator. Então foi necessário fazermos um dispositivo, acoplar, né, alguma saída do reator que coletasse essa espuma, e quando coletava a espuma, com o passar do tempo começava a separar um pouco a espuma da parte líquida, porque também tinha arraste, né, da fase líquida do processo. Então nós retornávamos ao bioreator essa fração líquida que começou a se separar nesse dispositivo que nós colocamos, que no meu caso foi um quitassato. Então, porque a gente estava tendo muita arraste
tanto de células quanto do próprio meio. Então, e como nós não poderíamos nem colocar um antiespumante, porque isso ia influenciar na produção do produto, ou a agitação já estava o que era a mínima possível para permanecer o meio de forma homogênea e as células em suspensão, então nós tínhamos que ver uma outra solução, que foi essa que nós vimos, certo? Então temos que ter cuidado com essa parte também. E existem diferentes tipos de agitação. Nós temos a agitação não mecânica e a agitação mecânica. Num sistema de agitação não mecânico, nós podemos ter o tipo natural e a forçada. Na natural, ocorre que o próprio gás que é produzido durante o bioprocesso, por exemplo, na produção de etanol, que também é produzido dióxido de carbono, CO2, então ele mesmo exerce esse movimento, essa agitação no meio. Já nós temos a forçada, que seria a introdução de gás pela base do reator. Por exemplo, nós temos as colunas de bolha, que quando eu mostrei para vocês os tipos de bioreatores, ele estava incluído e que não tinha uma agitação mecânica. O próprio gás, que pode ser o oxigênio, pode ser o ar, ou um cultivo que tem que ser na ausência de oxigênio, então é adicionado um gás inerte, ele faz esse processo de agitação. Na agitação mecânica, nós podemos ter tanto num cultivo sendo aerado como não aerado. A mecânica é a mais comum entre o tipo de agitação em bioprocessos. E aí é importante nós entendermos, né, como ocorre e quais são os dispositivos envolvidos nessa agitação mecânica. E é o principal foco dessa nossa aula. Então, esse tipo de agitação, né, consiste de ter um agitador, que ele é composto geralmente pelo motor, uma haste e impelidor ou impelidores, e temos a gincana ou defletores, que são usados para aumentar a turbulência e assim a eficiência de mistura. Então, esse sistema, ele tem como objetivo promover uma boa mistura e aumentar a transferência de massa. Então, nós tentamos evitar aquelas zonas mortas que tanto pode ficar mais concentrado de células com menos nutrientes ou vice-versa. Então, até esses objetivos nós detalhamos muito no início da aula. E também para tentar deixar em suspensão as células e promover condições apropriadas para a queda das bolhas, tanto num processo aerado quanto não aerado, porque pode ser que no não aerado nós tenhamos produção de gás, né? E aí a agitação pode diminuir essas bolhas. E ao diminuir as bolhas, nós vamos aumentar a área superficial, então assim aumentar, né, a difusão deste gás dentro do reator. E agora eu vou mostrar para vocês essas partezinhas mais detalhadas do sistema de agitação. E para mostrar, eu mostro aqui esse desenho simples, mas que tem bastante detalhes em relação a o que é que nós temos que conhecer e alguns parâmetros que nós vamos utilizar durante a aula, já para vocês terem conhecimento. Então, geralmente, um bioreator que tem esse tipo de agitação mecânica, ele apresenta padrões, dimensões padrões, que são publicados pela International Standard Organization e British Standard Institute, em que esses padrões levam em conta critérios estruturais e de efetividade. E aí vamos tentar
entender um pouco o desenho, nós temos aqui o reator, nós estamos simbolizando para essa parte aqui mais externa. E aí nós temos os defletores ou gicanas, que são essa parte que eu estou mostrando aqui com o mouse para vocês. Aí nós vamos ter o sistema de agitação, que é composto aqui pela haste, provavelmente que externamente tem um motor. Aqui são os impelidores. Essa outra parte é o dispersor de gás, que ele pode ser, por exemplo, uma placa com vários furos, em que vai o oxigênio passar e dispersar. Pode ter pontual, mais comum é tipo um cilindro assim, né? Mas que ele é vazado no meio e ao redor vem os furos para passar o oxigênio. E aqui são mais ou menos as dimensões que nós vamos tendo cuidado ao projetar o reator. Então, primeiramente nós temos aqui a altura total do tanque, representado por HT. Nós vamos ter a altura do líquido, representado por HL. E nós vamos ter aqui, então, o diâmetro dos defletores. Em relação aos impelidores, nós vamos ter a altura do impelidor, representado por W, sua largura, representada por L, e algo que é importante seria o diâmetro, né, do impelidor, então DI aqui representado, certo? E além disso, nós temos o diâmetro total do tanque, porque geralmente nós temos que deixar um espaço entre a parede e aqui o conjunto de impelidores de dispersor de ar. Então nós temos algumas regras para atender, e até depois eu vou mostrar para vocês uma tabela que dá algumas especificações sobre esses parâmetros, certo? Para termos cuidado. E que eu não havia comentado ainda, o espaçamento que tem entre o dispersor de ar e o primeiro conjunto de impelidores. Aqui nessa figura só tem um conjunto aqui, né? Esse impelidor, mas nós podemos ter mais, que vai depender da altura do líquido no tanque. Então, para ter uma maior homogeneidade, uma melhor mistura, geralmente nós precisamos de mais de um, certo? E nesta tabela, eu mostro para vocês alguns valores típicos que estão relacionados a razões entre esses parâmetros da especificação do reator. Por exemplo, esse primeiro que vocês estão vendo, que é a altura do líquido do reator e a altura do reator, ou seja, a relação entre HT sobre HL. Então, está entre uma faixa de 0,7 a 0,8. Porém, tem algumas exceções, como por exemplo, se estiver sendo produzido um nível considerado de espuma durante a fermentação, a gente tem que ter cuidado e provavelmente vamos ter que trabalhar com uma altura do líquido ainda menor em relação à altura do reator, né? Tem que ficar mais espaços vazios. E aí, outro exemplo que nós temos, né? É a altura do reator e o diâmetro do tanque, que fica entre 1 e 2, certo? E aí tem até uma observação que geralmente os reatores europeus tendem a ser mais altos que os projetados nos Estados Unidos, certo? Aí um outro exemplo é o diâmetro do impelidor e o diâmetro do tanque, que é a razão DI dt, que fica entre 1/3 até 1/2, certo? E aqui tem, por exemplo, nós vamos ver já essa questão de impelidores, que os reatores com impelidor do tipo turbina Houston são geralmente 1/3 do diâmetro do tanque, certo? E os de fluxo axial são maiores, certo? Então, aqui é só algumas características, né, de valores que a gente tem que atender quando vamos projetar esse reator, certo? Então, a gente tem que ficar atento, principalmente essa questão da agitação e de quantidade de líquido no reator. E nessa figura nós temos aqui de forma ilustrativa para vocês observarem, né? Tem aqui o motor, aqui o eixo, né? Vai dar potência para girar, aqui os impelidores
como eu falei para vocês, o número vai depender da altura, certo? Além daqui, eu mostro para vocês um outro desenho que no caso já está mostrando os defletores da gincana, certo? E que nós vamos ver que quando não temos a gincana num reator, nós podemos ter a formação de vórtex. E como eu falei para vocês, a gente pode ter, né, o sistema de agitação mecânica aerado, e aqui eu mostro para vocês a influência, né, do fluxo de gás e da velocidade de agitação. Então aqui inicialmente nós estamos nessa situação em que nós estamos inserindo gás num reator, mas aí uma baixa agitação. Então, quando nós estamos numa baixa agitação, vai ocorrer aqui apenas, né, uma distribuição, vamos dizer assim, das bolhas de gás nessa região ao redor da haste. Então, ele não consegue ter uma boa distribuição ao longo do reator. Aumentar um pouco mais a agitação, a gente já começa a ter um maior espalhamento dessas bolhas. No entanto, vocês estão observando que ocorre mais na parte superior ao impelidor, ficando essa zona aqui sem ter uma distribuição desse gás. Aí, ao aumentar novamente, nós já vamos observar, já passando aqui gás para essa parte inferior, mas ainda tem uma baixa distribuição. Então, a homogeneidade aqui do gás nesse líquido ainda está baixa. E aí, aqui a gente já começa a ter uma melhor distribuição dessa parte mais inferior, certo? E como estamos ainda numa agitação não muito alta, a gente não tem muitas bolhas de gás indo para a superfície. Já se a gente aumentar muito, o gás já começa a ir mais para a superfície, depois podendo ter um desprendimento aqui, né? E ainda aumentamos um pouco também a distribuição. Então, mostrando aqui para vocês, né, essa forma de distribuição aí do fluxo volumétrico de gás com a velocidade de agitação, certo? E aí que a gente pode observar, né, o contrário, se eu quiser também manter a agitação constante, quando eu injeto muito gás, fica dessa forma, e quando eu vou diminuindo, vai ficando dessa. Então, é um esquemazinho bem interessante da gente visualizar. E aí, para ficar mais claro, eu boto para vocês esse colorido, em que vocês estão vendo aí três condições de agitação diferente, certo? E aí nós vamos aumentando, e se a gente aumentar muito, começa a ter uma turbulência muito alta no reator, como vocês estão observando aqui na agitação de 750 RPM, né? Aqui do 450 a gente já percebe também uma turbulência maior, mas se for muito baixa, já praticamente não conseguimos visualizar muito bem aqui, né, o efeito aqui da agitação. Então, provavelmente teremos que buscar uma agitação entre 300 e 450 para ter uma boa homogeneidade desse meio e uma boa distribuição do gás, porque nesse caso aqui tem entrada de gás. E sobre os impelidores, aqui eu mostro para vocês 7 tipos, certo? E que eles são escolhidos de acordo com as características do cultivo e do fluido também. A viscosidade é um dos fatores que vai importar nessa escolha, como também a questão do micro-organismo. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando com fungos, e fungos filamentosos principalmente, nós vamos mais para esses tipos de impelidores que está representado pelos 6 e 7, certo? Então, eu mostro aqui primeiramente o 1, que é um tipo bem comum, que é o tipo hélice,
certo? O 2 é um tipo turbina de pás inclinados. Já o impelidor 3 é de pás retas. O 4 é o tipo turbina, né, que as pás estão fixas nesse disco, né? O 5 já é um impelidor do tipo pá dentada. E aqui no caso, se nós temos que ter cuidado para esse tipo de impelidor se a gente tiver com células que se rompam muito fácil, porque aqui pode ter uma taxa maior de rompimento e cisalhamento. E aqui nós temos o tipo âncora, certo? Muito utilizado para meios viscosos, como por exemplo o que acontece na produção de polímeros por cultivo microbiano. E o impelidor do tipo espiral dupla também é um outro tipo de impelidor usado para esses tipos de meio com viscosidade alta, certo? O que a gente muito vê, né, nos cultivos é o impelidor tipo turbina e o tipo hélice. Nós vimos muito, como também a questão do placa inclinado, né? Então, esses tipos de impelidores a gente tem que observar esses fatores. Que eu mostro para vocês, né? É bem simples. É um gráfico que tem viscosidade, qual seria o tipo de agitador, impelidor, que seria mais usado, né, com base na viscosidade. Então, vocês estão vendo aqui, né, que a hélice e a turbina estão para meios de cultivo com viscosidade mais baixa, âncora que está intermediário, helicoidal, já pode ser trabalhado com a maior faixa, tem a pá em Z e a amassadeira, né, que também aqui estão para viscosidades maiores, ok? E a capacidade desse sistema de agitação transmitir potência, né, vai depender de alguns parâmetros, como o tipo do impelidor, o diâmetro do impelidor, a frequência de agitação, o diâmetro do tanque, a altura da coluna de líquido e das características do líquido, como densidade e viscosidade, certo? E aí vocês estão vendo que são vários parâmetros que vai depender, né, a potência. Então, nós fazemos o que? Agrupamos essas variáveis em grupos adimensionais, certo? Que é o que nós vamos estudar também nessa aula. E aí, o primeiro que nós vamos trabalhar aqui é com o número de potência, certo? Que ele foi determinado por Houston em 1950. Por isso que tem até o tipo da turbina, muito conhecida como turbina de Houston, certo? Em que é um número adimensional que tenta correlacionar o número de Reynolds, o número de Freud e a geometria do reator. E aí, como seria então a expressão para esse número adimensional? Então, seria o NP, esse NP é o número de potência, né, que não vai ter unidade. Ele é calculado pela relação entre a potência dividido pelo a frequência de agitação, né, que geralmente ela é fornecida para a gente em RPS ou RPM, geralmente a gente transforma para segunda menos 1, multiplicado pelo diâmetro do impelidor ao cubo, vezes a densidade do líquido. Então, vocês estão vendo aqui que ele embutiu, né, questão das características do meio, do impelidor e a questão também da potência que pode ser fornecida por esse sistema, certo? E aí, para recordar vocês, tem aqui o número de Reynolds, certo? Que é calculado para quando a gente tem um fluido escoando entre um tubo, é como a N, é como se fosse tipo a velocidade, né? Vezes o diâmetro ao quadrado,
vezes a densidade dividido pela viscosidade desse fluido. E o número de Freud é, né, a agitação, que é que nós estamos usando como frequência de agitação, vezes o diâmetro dividido pela gravidade, certo? Então, trabalhando com esses dois números adimensionais, nós chegamos no número de potência. E durante o cultivo, nós podemos ter uma mudança de viscosidade do meio, certo? E essa viscosidade, ela vai estar interligada com alguns parâmetros, como concentração de substrato, né? Geralmente quando a gente começa com um substrato que dá uma maior viscosidade ao meio, e ao longo do cultivo ele vai sendo degradado, então pode ocorrer uma diminuição da viscosidade. A gente pode ter uma variação da viscosidade para aumentando, quando eu tenho produtos poliméricos sendo formados. A concentração celular vai aumentando, então isso também pode aumentar a viscosidade. A questão da modificação da morfologia celular, pressão osmótica e ainda tem a taxa de cisalhamento. Então, tudo está interligado, certo? E aqui é só para mostrar para vocês, por exemplo, como a questão das células vai influenciar na viscosidade. Então, nesse eixo Y, nós temos a viscosidade aparente, tá? Em centipoase, e aqui seria a concentração celular em gramas por litro. Aí aqui, quando a gente começa a aumentar, né, a concentração, começa a ter um aumento da viscosidade e chega até um certo momento que a gente começa a agregar as células, certo? E aqui a gente pode observar, talvez pela foto vocês não consigam, mas aqui a gente tinha uma característica, praticamente concentração muito baixa de células, e aqui nós reproduzimos, então aumentou, e aí ficou aumentando então a viscosidade do meio, certo? Então, é bom a gente ter isso em mente, que podemos começar com viscosidade e terminar durante o final do processo ou durante já com uma viscosidade diferente. E isso pode impactar na questão da eficiência da agitação que nós estamos usando. Então, por exemplo, também um caso pessoal, nós trabalhávamos com um processo que o bagaço, né, de caju, ele fazia parte do meio de cultivo. Então tinha muitos sólidos suspensos, que era o bagaço. E o micro-organismo que nós utilizávamos, ele possuía, né, as suas enzimas que degradavam a celulose do bagaço. Então, durante o cultivo, o que acontecia? O meio que começou bastante viscoso, devido a essa quantidade de bagaço no meio, nós tínhamos que começar com a agitação maior, só que aí ao longo do processo, como ia ocorrendo a degradação, devido à enzima, né, a celulase atacando a celulose, ele ia ficando menos viscoso. Então, se a gente mantivesse a mesma agitação inicial, o meu ia ficar como aquela figurinha que eu mostrei para vocês, bem turbulento. Às vezes até chegou a uma forma de o reator, porque ele não era um reator de um volume alto, era de 2 litros, ele ia se mexer mesmo, né? Então a gente teve que fazer degraus na agitação. No início a agitação maior, quando chegava um certo tempo de cultivo, a gente já diminuía e depois fazia uma outra rampa, né? E assim, para ter um controle melhor do processo. Então isso pode acontecer, né? Tanto começar com uma alta viscosidade e terminar com baixa, como o contrário, começar com menor e aumentar. Isso quando a gente está com cultivo em fungos filamentosos, aumenta, está produzindo polímeros, aumenta, e outros exemplos mais. E nós temos 2 tipos de fluxo.
nós vamos ter o escoamento axial e o escoamento radial. No caso do escoamento axial, que é essa figura que vocês estão visualizando aqui, né, uma vista de frente, outra de cima aqui, né, do reator, nós temos que o fluido vai se movimentar na direção do eixo de agitação. Já no fluxo radial, o impelidor vai expelir o fluido da região do impulsor na direção radial. Então, aqui essa característica aqui desse escoamento, certo? E aqui vocês podem observar também ele por cima, certo? Aí, pelo que a gente observa, é como se o radial ele conseguisse atingir uma maior área, né, aqui desse fluido que está no reator, certo? Como radial, nós podemos citar o impelidor do tipo turbina de Houston, que é essa que vocês estão visualizando aqui, que ela tem 6 pá, mas ela pode ter menos ou mais pá, isso vai depender do que se deseja, né, de agitação. E o tipo axial, ele é obtido como, por exemplo, o impelidor do tipo hélice naval. Então, quem vai nos dizer qual é o tipo de escoamento vai ser o impelidor que nós vamos estar utilizando. Volto a citar para vocês que a turbina do tipo Houston é a que é a mais utilizada, né, em bioprocessos. E focando um pouco no escoamento axial, que é o escoamento em que o líquido é dirigido para a base do reator, para ela, o eixo do agitador, né? Qual seria então sua característica e uso? Ele caracteriza-se por gerar pouca turbulência e isso, né, dificulta a quebra das bolhas de ar. Então, esse aspecto dele é indesejável em cultivos aerados, porque por não quebrar essas bolhas de ar, elas vão ficar com tamanho, com a menor superficial, então vai dificultar o processo de transferência de oxigênio, por exemplo, nesse processo. Então, esse tipo de impelidores que geram esse tipo de escoamento axial, como a hélice naval ou de pás inclinado, não é desejável, certo? No entanto, para processos que nós precisamos trabalhar com regime mais laminar ou em transição, devido à característica do processo exigir uma maior sensibilidade, nós podemos utilizar esses tipos de impelidores, que vão gerar o escoamento axial. Como, por exemplo, saindo um pouco de bioprocessos, mas que é um método bastante utilizado para separação e purificação de produtos obtidos de bioprocessos, são os reatores de cristalização e precipitação, ou a gente não utiliza nos processos que vamos usar células animais. Então, tá aí umas características e um uso para esse tipo, né, de impelidor que vai ocasionar escoamento axial. E, por exemplo, eu cito aí para vocês esse reator, que é de uma indústria farmacêutica para produzir um antibiótico, em que ele está sendo equipado com impelidores do tipo pás inclinado, né? Vocês estão vendo aqui que tem mais de um conjunto de impelidor devido à altura desse reator, que para a gente ter uma noção de tamanho tem essas pessoas dentro. Aqui são os defletores, certo? E aqui seria a haste, né, que provavelmente tem um motor lá que vai nos fornecer aqui potência necessária para girar, certo? Então essa gravura, essa figura aí é só para ilustrar a vocês um exemplo e um tamanho aí de um reator industrial. Entrando na parte dos defletores, né, são segmentos de metal que servem para impedir o vórtex, né, e ajudar aí em misturar o líquido. Aqui nós temos só
o comportamento do fluxo é produzido pelo impelidor do tipo radial, em que quando o bioreator tem os defletores, né, tá aqui os defletores, e do tipo axial, certo? Então, aqui para tentar misturar melhor o líquido. E aí eu mostro aqui para vocês uma figura mais colorida para a gente observar, né, a influência desse defletor. Então, vocês podem observar aqui como ficaria o reator sem o defletor, né? Então, vocês estão vendo aí a formação do vórtex, né, nessa região aqui, e como já seria quando a gente tem os defletores, né? Então, vão aí tentando evitar a formação do vórtex. E para a gente tentar ver de cima, eu mostro para vocês aqui outras figuras em que nós temos aqui, né, como seria o fluxo sem esses defletores. Então, ele vai ficando essa bem circular, que é o que vai começar a gerar o vórtex, certo? Então, aqui, a gente observar como seria na parte de cima do reator. E nós temos, né, o que a gente conhece mais é esse que é fixo, instalado diretamente na parede do reator, mas nós podemos ter outras configurações e isso depende muito da viscosidade do líquido. Então, esse que nós conhecemos mais, que ele é fixo na parede, ele é para líquidos com baixa viscosidade, certo? Então, tá aqui, vem, o fluxo tá nessa direção, então se não tivesse, ele passaria direto, por isso que vai ficando aquela parte circular, como eu mostrei para vocês. Já quando encontra esse obstáculo, que é a gicana, né, ou defletor, bate e faz esse movimento. Só que aqui a gente acaba criando um pouco de área morta, né, nesse próximo aqui, desse outro lado do defletor. Já quando a gente tem um fluido com moderada viscosidade, nós tentamos, então, afastar esse agitador da parede. Então, ele não é fixo, certo? Na parede. Ele fica com espaçamento. Então, aqui vocês estão vendo no sentido do fluxo, né? Ele vai passar aqui, mas eu ainda continuo com essa zona morta. Isso porque se ele for muito viscoso, acaba que esse impacto aqui, né, de já encontrar até aqui uma resistência, pode ser que aumente mais ainda essa zona morta depois, certo? E para fluidos muito viscosos, ele fica inclinado, certo? E também não é fixo na parede do reator. Então, tem para vocês o modelo, certo? E outra coisa que precisamos ter cuidado é com a haste, a posição da haste em que vai estar fixos os impelidores. Então, se vocês estão observando aqui, nós temos de forma ilustrativa esse tanque que é para simbolizar o reator, em que tem umas bolinhas parecendo aquelas miçangas e tá aí tentando mostrar, né, como seria a influência dessa posição da haste. Então, geralmente nós temos que deixá-la de forma mais central, né, para poder conseguir uma melhor homogenização para ambos os lados. Aqui, no caso, já se afastou um pouco, né, e ainda criou esse vórtex aqui, ficou todas as miçangas aqui. E quando afastamos mais para a parede, olha a forma que ficou distribuído, então, as miçangas. Esse sistema, então, a posição que mais favorece é a 1. Outro parâmetro também que nós temos que ter cuidado é com o tempo de mistura que nós vamos ter em determinadas condições que estamos conduzindo o processo. E o que seria o tempo de mistura? O tempo de mistura ele é definido como o tempo necessário para uma determinada mistura atingir determinado grau de homogeneidade, partindo de uma condição completamente segregada, que é o que eu tento mostrar aqui
nesse desenho para vocês, em que a gente pode, de maneira prática, tentar visualizar, né? Aqui nós temos um fluido totalmente incolor, nós vamos injetar um traçador, por exemplo, um corante, e nós vamos observando, né, o tempo que é necessário para ter ele todo na mesma cor aqui do corante, certo? E aí, de maneira prática, né, que é feito isso, para vocês ficarem com melhor entendimento, ele pode ser medido injetando-se esse corante que eu falei para vocês no vaso e acompanhando sua concentração em pontos fixos no tanque, certo? E aí, além dos corantes, né, a gente pode ter traçadores de uso comum, como ácidos, bases, soluções salinas, certo? Que também podem ser utilizados porque nós podemos utilizar um condutivímetro, por exemplo, um pH-metro, certo? Se for difícil acabar acompanhando a questão do corante, certo? E aí eu mostro aqui para vocês na forma de gráfico. Então aqui tá, por exemplo, no tempo zero, nós injetamos o traçador, né? E aí, primeiramente vai ter um certo pico e depois nós vamos ficar pegando essa concentração com o tempo e ela vai ficar oscilando, né? Porque como ainda está homogeneizando, pode ser que onde nós injetamos vá ter mais ou menos desse traçador. Então vai ficar nesse sobe e desce, nessa variação, até que não vai ter mais uma diferença significativa, né, na concentração que eu tirei antes com o anterior, certo? E aí, entre um pico e outro, nós temos o tempo de circulação, certo? Que é esse intervalo entre os picos de concentração. E de forma bem grosseira, a gente muitas vezes diz que o tempo de mistura é 4 vezes o tempo de circulação, certo? Mas nós vamos ver já uma equação para a gente calcular de forma mais precisa esse tempo de mistura, certo? E aqui está a definição que eu falei para vocês no slide anterior, né? Que tempo de mistura vai ser o tempo necessário para atingir-se um dado grau de homogeneidade, partindo-se de um estado completamente segregado. Então, aqui está a nossa situação inicial e está aqui a nossa situação quando ele já está totalmente, né, misturado ao fluido inicial, certo? E eu disse para vocês, né, que a gente começa a observar que nós estamos atingindo uma mistura com homogeneidade boa quando tem uma pequena diferença entre a concentração que eu medi no tempo anterior com o tempo depois, e geralmente essa diferença é definida como igual ou menor do que 10%, certo? E que, de maneira grosseira, o tempo de mistura geralmente é 4 vezes o tempo de circulação. E segundo Douran, né, no seu primeiros trabalhos de 1995, ela cita que tanques de escala industrial de 1 a 100 metros cúbicos, o tempo de mistura está entre 30 e 120 segundos. Eu também fui buscar essa informação no seu livro mais atualizado em que eu tenho acesso, que eu, salvo me engano, de 2005 a 2007, ainda continua ela citando essa mesma faixa aí de tempo de mistura para esses tanques de escala industrial, certo? E, salvo me engano, é para turbinas do tipo Houston, os impelidores, certo? E para números de Reynolds maior do que 5.000 e para turbinas do tipo Houston, nós podemos calcular o tempo de mistura utilizando essa equação, em que
o número de agitação, né, a rotação, vezes o tempo de mistura, ele é igual a 1,54 vezes o volume do reator, dividido pelo diâmetro do impelidor elevado ao cubo. Então, nós usamos, né, essa equação para calcular. E aqui, né, tem um gráfico que é para demonstrar o efeito do número de Reynolds para esse produto entre a agitação e o tempo de mistura, né? Professora, por que não apresentou só o tempo de mistura? Porque o tempo de mistura vai depender, então, da agitação. Então, o gráfico foi montado com o produto, né, da agitação vezes o tempo de mistura em relação ao número de Reynolds. E aí vocês estão observando aqui, né, que essa escala está na exponencial. Então, quanto maior o número de Reynolds, né, menor vai ser esse produto entre a agitação e o tempo de mistura. E a gente analisando, né, a correlação que eu citei para vocês que nós determinamos, então, se nós tivermos com um sistema de agitação em que vai propiciar uma mistura eficiente, nós vamos ter que obter, né, um tempo de mistura menor possível, certo? E para atingirmos isso, o que acontece? Geralmente, para ter um tempo de mistura baixo, temos que ter impelidores grandes, né? Se a gente observar aqui, quanto maior o número do diâmetro do impelidor, essa razão vai dar menor. E nós vamos ter que ter o quê? Altas velocidades de agitação, porque quando a gente isolar o tempo de mistura, a velocidade de agitação, que é NI, vem por denominador. Então, analisando, nós temos isso, certo? Só que altas velocidades de agitação vai necessitar de um alto gasto energético para tanques muito grandes. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Também, não podemos usar impelidores grandes, temos que atender àquela razão, né, aqueles valores típicos que eu citei para vocês no início da nossa aula. Então, a gente tem que achar aqui uma situação de meio termo, certo? E vamos fazer um exemplo para estimar o tempo de mistura, né, de um meio de fermentação com viscosidade 10 a menos 2 pascal vezes segundo, que tem uma densidade de 1.000 kg por metro cúbico e que está num tanque de 2,7 metros cúbicos, com impelidor de 0,5 metros e com agitação de 1 segundo a menos 1. E aí pede para a gente estimar o tempo de mistura. Então, primeiramente, nós vamos ter que calcular o número de Reynolds, porque aquela correlação que eu mostrei para vocês é para Reynolds, né, maior do que 5.000. Então, aqui nós vamos utilizar a equação para determinar o número de Reynolds, que é a agitação, que está em 1 segundo a menos 1, vezes o diâmetro do impelidor ao quadrado, que é 0,5 metros, vezes a densidade, que é 1.000 kg por metro cúbico, e dividido pela viscosidade do meio, né? Que aí Pascal é como se fosse quilograma por metro, né? O quilograma vezes metro a menos 1. Isso eu quis colocar aqui as unidades para vocês ficarem atentos que pode ser que precise transformar algo. Principalmente se a agitação tivesse dada em RPM, que é rotações por minuto, vocês têm que transformar essa rotação por minuto em rotação por segundo para ficar segundo a menos 1, certo? Então, cuidado. E aí vocês vão observar que segundo a menos 1 vai cancelar com segundo a menos 1, né? Aqui eu tenho metro quadrado vezes metro a menos 3, dá metro a menos 1. Então, vai cancelar com metro a menos 1, quilograma por quilograma. Então, adimensional, ok.
e fazendo esses cálculos deu 2,5 vezes 10 a quarta, né? Então, que é maior do que 5.000. Então, eu posso utilizar aquela correlação, certo? Então, calculando primeiramente o produto de número de agitação vezes o tempo de mistura. Então, substituindo na equação o volume desse reator e o diâmetro do impelidor, nós vamos determinar e observar aqui que ele vai ser adimensional, né? Vai cancelar metro cúbico com metro cúbico, então fica 33,3. Isso por quê? Porque a unidade de agitação é tempo a menos 1 e a do tempo é tempo, então vai ser cancelado. E aí, assim, nós calculamos, então, o tempo de mistura dividindo esse valor, que é 33,3, pela agitação, que é 1 segundo a menos 1. Logo, o tempo de mistura, para esse caso específico, é 33,3 segundos. Então, estou vendo aí que não é um tempo muito longo, né? Mas isso já é para garantir que está numa homogeneidade em que qualquer parte do reator nós vamos obter a mesma concentração. E para nós termos, né, a agitação, esse tempo de mistura, a gente vai ter que fornecer uma potência, certo? E aí, como nós vamos calcular essa potência? Então, eu mostro essa relação para vocês, né? Que é a relação entre o número de Reynolds e que tem o número de Reynolds e o número de potência, certo? Que é calculada como essa razão, que então o que está sendo isolado é o número de potência, que é o NP, que vai ser igual a potência dividido pela densidade vezes o número de agitação, é o NI ao cubo, vezes o diâmetro do impelidor à quinta, certo? Então, como é que nós vamos usar essa relação, professor? Nós podemos ter o número de potência, temos essas características e vamos então calcular a potência por motor. Ou nós temos um determinado motor, certo? E vamos ter que determinar então qual a agitação que eu vou poder usar com esse motor, certo? Mas aí, professora, a gente viu, né, que o tipo de escoamento, a agitação, tem a ver com o tipo de impelidor. Então, esse número de potência é que vai estar ligado com o tipo de impelidor, em que nós podemos obter essa relação através de gráficos ou tabelas em livros, como por exemplo o da Pauline Duran, que é um dos nossos livros texto, certo? E aqui é só um dado para vocês, que os reatores pequenos, de aproximadamente 0,1 metros cúbicos, a potência que já exige para ter uma agitação boa é em torno de 10 kW por metro cúbico. Professor, o que é esse metro cúbico? Seria a potência dividida pelo volume do reator, certo? A potência por volume, certo? E aí vamos trabalhar então um pouquinho com essa correlação. Então, aqui eu mostro para vocês, certo? Um gráfico, ele está correlacionando o número de potência com o número de Reynolds. Aqui em cima, né, tem a equação que eu mostrei para vocês, certo? Aqui o livro, ele chama a potência aqui do W, por causa do watts, e aqui o número de Reynolds. E aqui vocês estão vendo, né, que eu vou ter uma região laminar, uma região de transição, chegando num regime turbulento, certo? E o que é esses números, professora? Então, esses números são as curvas que a gente obtém dependendo do tipo de impelidor. Então, esse 1, por exemplo, ele está relacionado ao tipo de impelidor que é turbina de Houston, que tem 6 pás, né? E que a razão entre o W e o diâmetro é de 1/5. Já a figura 2 já é desse de
par reta, né? Então, aqui vai variando, então, com o tipo de impelidor. Então, vocês vão ter que ver primeiro qual é o tipo de impelidor para observar qual é a curva que vocês vão ter que usar. E como é que nós utilizamos esse gráfico, professor? Então, nós determinamos o número de Reynolds. Aí, por exemplo, nós estamos com o impelidor pino de Houston. Então, eu calculei que deu 10 a quarta. Então, a gente vem, encontra, né? Já está num regime turbulento. E aí, a gente vem para cá e acha um número de potência, que é o NP, certo? E aí, como a gente já conhece essas outras características, a gente consegue calcular a potência. Ou o contrário, a gente já tem uma potência que nós temos que aplicar e podemos calcular a agitação, por exemplo, certo? Aí, no caso, se for calcular a agitação, aqui já tem que ser dito em que fase nós estamos, laminar, transição ou turbulento, porque senão nós não vamos ter como calcular o Reynolds, ok? Esse aqui já é um outro gráfico, certo? Que dá uma melhor precisão, talvez, no eixo, que é para 3 tipos de impelidores. Turbina Houston, que é o número 1, paz, e impelidor do tipo hélice. Eu tentei ver se esse era um par inclinado ou reto e não consegui, mas acho que tá com cara de ser par reta, certo? Então, antes de usar, a gente tem que ter certeza. Aí, novamente, é a mesma coisa. Temos o número de Reynolds e encontramos, então, o número de potências para calcular a potência, certo? E aí, o que eu gostaria de salientar é que esses gráficos, tanto o anterior quanto esse que eu estou mostrando para vocês, são para fluidos newtonianos, e a gente viu que a maioria dos nossos meios são não newtonianos. Então, nós temos que ver se nós estamos numa situação de considerar ele um fluido newtoniano. Se não, nós temos que achar correlações, fatores que corrijam essa potência, certo? E estamos também no sistema não aerado. Mas para o final da aula, vocês vão ver que a gente tem correlações para determinar a potência se nós estivermos no sistema aerado, certo? Então, repetindo novamente para ficar bem claro, gráfico anterior e esse é para uma potência, considerando um fluido newtoniano e no processo não aerado. Aqui já nós temos para os impelidores, que é utilizado com fluidos mais viscosos, né? Então, como seria, então, o número de potência em função do Reynolds, certo? E aí nós temos para o âncora, que é o 1, e temos para o helicoidal, que é o 2, certo? E aqui nessa tabela tá tentando, né, mostrar algumas características de qual seria, então, o número de potência, né, para nós determinarmos para o âncora, mas o âncora tem que ter essas características, certo? Então, tem que atender essas especificações para podermos usar esse gráfico com a maior precisão. E aqui eu mostrei para vocês em gráfico, mas nós também temos tabela. Nessa tabela que eu mostro para vocês, a fonte é a da Pauline Durham, e que já tenta, né, mostrar o número de potência para situações em que o Reynolds está baixo ou já está no regime turbular. Então, aqui nessa primeira coluna seria o tipo de impelidor, e aqui então qual seria, né? No caso, se for Reynolds baixo, o K1, e aí o que é esse K1, professora? É esse parâmetro aqui da equação de potência, certo? E já se nós tivermos um regime turbulento, nós já usamos a equação que a gente viu, certo? Que é utilizada para determinar lá, tá aqui ela isolada, aqui o 5 ficou um pouquinho cortado,
que nós utilizamos para determinar a potência, certo? E uma coisa que nós podemos observar é que o número de potência ele é proporcional ao inverso do número de Reynolds, certo? Então, vocês também podem utilizar essa tabela. Aqui nós temos um exemplo, que nós temos o meio de fermentação, que apresenta essa viscosidade 10 a menos 2 Pascal vezes segundo, e densidade de 1.000 kg por metro cúbico, e o tanque tem 50 metros cúbicos, com um propulsor do tipo hélice de 1,3 de diâmetro. Então, está nos dizendo já a característica, né, do impulsor e qual é o tipo. Aí pergunta qual potência é exigida para ter essa agitação de 4 segundos a menos 1. Então, vamos nós. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o número de Reynolds, certo? Então, lembrando lá que a gente tem ou o gráfico ou a tabela, mas que está em função do número de Reynolds, certo? E o que eu gostaria de salientar para vocês é que, às vezes, né, tem uma pequena variação entre os livros, quando considera qual é a faixa laminar e qual é a faixa do turbulento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que está sendo citado, mas a gente usa, no caso, nossa sensibilidade para ver se está no tubular ou está no turbulento ou laminar, certo? Então, tá aqui a forma do número de Reynolds, né, para o impelidor, por isso que recebe I, eu acho que eu não comentei anteriormente, então Reynolds I é por causa que é o Reynolds aí pelo impelidor, e nós vamos substituir então o número de agitação vezes o diâmetro do impelidor ao quadrado, vezes a densidade desse fluido, e dividido pela viscosidade. Novamente, coloquei todas as unidades para a gente ter cuidado. Então, o Reynolds deu 6,76 vezes 10 à quinta, ou seja, nós estamos numa região de regime turbulento. Então, como o regime está turbulento, e a gente vê agora, acabamos de ver a tabela, então a gente pode pegar aqui já o número de potência. Ou se vocês desejarem, podem ir lá no gráfico, identificar qual é o impelidor, né, qual é a curva dele, ver o Reynolds, chegar na curva e bater para calcular o número de potência. Aqui, como já está em turbulento, vamos usar, por exemplo, a tabela que é proposta. Nós vamos estar num hélice, que é Marine Propeller Line, que então o número de potência é 0,35, certo? Então, assim, nós achamos o número de potência. E aí, utilizando a equação que eu mostrei para vocês, nós conseguimos, então, calcular a potência, que vai ser o número de potência vezes a densidade, o número de agitação ao cubo, vezes o diâmetro do impelidor à quinta. Aí, substituindo, nós achamos 8,3 vezes 10 à quarta quilogramos, vezes metro quadrado, segundo a menos 3. Que isso é a unidade de watts, certo? E aí, passando para quilowatts, nós obtemos, então, 83 quilowatts, certo? Então, essa seria a potência necessária para a gente ter no motor para garantir essa agitação de 4 segundos a menos 1. E aí, como eu citei para vocês, né, a gente está com as condições mais específicas, e aí eu cito para vocês, né, que essas relações que eu mostrei, ela serve para um impelidor, certo? E aí a gente já viu que, dependendo do tamanho do nosso reator, vai haver a necessidade de utilizar mais de um impelidor, certo? Só que aquele diagrama de Houston, que é o que relaciona o número de potência com Reynolds para os vários tipos de impelidores, ele só vale para um impelidor, certo? E aí, então, neste caso, a potência vai ser proporcional ao número de impelidor, desde que
a gente atenda esses parâmetros, que seria a altura do líquido menos 2 vezes o diâmetro do impelidor, dividido pelo diâmetro do impelidor, né? A gente calcula essa razão e calcula essa outra razão, que é a altura do líquido menos o diâmetro do impelidor, dividido pelo diâmetro do impelidor. E aí, se o número de impelidores estiverem entre esse número, essas duas razões que nós vamos calcular, então ela vai ser proporcional, certo? E a outra também é essa, que o diâmetro do impelidor e o 2 vezes o diâmetro do impelidor vai servir como limites para a gente ver o espaçamento entre impelidores, certo? Então, o espaçamento entre eles, entre um e o outro que está mais acima, né, tem que estar entre essa faixa, certo? Ok? Então, nós podemos usar a proporcionalidade aí quando está nessa situação. E quando as relações geométricas não coincidem com a de Houston, né? Que de Houston qual é? É que o diâmetro do tanque sobre o diâmetro do impelidor tem que ser igual a 3 e a altura do líquido sobre o diâmetro do impelidor tem que ser também igual a 3. Aí, quando não coincide, o que é que nós fazemos? Nós vamos ter que calcular esse fator de correção. Então, a gente calcula a potência, considerando como se estivesse nas especificações de Houston, são essas. E aí, nós vamos calcular FC, que é esse fator de correção, usando essa equação aqui, certo? Ok? E aí, quando nós calculamos esse fator de correção, a gente multiplica a potência que nós determinamos seguindo esse exemplo que nós fizemos agora. Então, a gente tem a potência corrigida, certo? Então, temos que ter esse cuidado também. E aqui já é para o cálculo de potência para processos aerados, né? E ainda considerando fluidos newtonianos, ok? Então, quando a gente vai ter essas bolhas de ar suspensas em um líquido, o que que vai ocorrer? Uma redução na densidade aparente. Então, isso vai provocar uma redução na potência em relação ao fluido não aerado. Então, como é que a gente vai calcular? Nós temos duas formas. Ou aplicar fatores de correção à potência encontrada para processos não aerados. E aí, como é que nós determinamos esses fatores de correção? Ou uma relação gráfica ou uma relação analítica. Nós vamos até fazer uma questão, certo? Em que nós vamos calcular para o não aerado e vamos corrigir porque o processo vai ser aerado. Então, professora, como é que se utiliza isso? Nós vamos ter que fazer uma leitura do gráfico, o que é que nós temos de dado para fazer essa correção, ver quais são os dados de entrada e o dado de saída, que é o fator de correção, certo? Ou a gente pode utilizar correlações empíricas, certo? Para determinar, como por exemplo a correção de Miller, certo? Então, se vocês se depararem para calcular esse tipo de potência, fica essas duas formas aí para vocês determinarem, ok? E nós temos, né, a questão dos não newtonianos, porque sabe que vai ocorrer, né, modificações durante o cultivo, como por exemplo o fluido passar de newtoniano para não newtoniano, que é o exemplo dos cultivos de fungos filamentosos. Então aí nós vamos ter que fazer um tratamento especial, certo? E aí é o comportamento do pseudoplástico. Então nós vamos ter que buscar informações na literatura para fazer esse cálculo da potência de forma adequada para essa situação, ok? Então aqui era para nós termos uma visão geral e dar orientação a vocês do que fazer, né, de como conduzir se vocês saírem de uma dessas hipóteses.
Então, este era o conteúdo de agitação e mistura que nós tínhamos para trabalhar na aula. Nós vamos resolver alguns exercícios em que nós vamos até sair dessa condição de não errado e newtoniano, e vamos começar na próxima aula, né, transferência de oxigênio. Aí, após transferência de oxigênio, é que nós vamos ter uma aula com esses dois conteúdos, agitação e mistura com transferência de oxigênio. Então, obrigada, até a nossa próxima aula.